a cada dia respiramos cerca de 26 mil vezes, o que significa algo em torno de 14 mil litros de ar. E a gente deveria respirar a partir do estômago, não a partir do peito. Mas como estamos distraídos, estressados, como corremos muito, nós respiramos de forma errada. Nós deveríamos respirar de 4 a 6 vezes por minuto, mas a maioria de nós respira entre 16 e 20 vezes por minuto. E os especialistas dizem que nossa respiração deveria representar 99% de nossa energia. E eles dizem ainda que a maioria de nós aproveita apenas 10 ou 20% dessa energia. Afinal, com tantas coisas para nos preocupar todos os dias, quem tem tempo para pensar na respiração? Há uma história sobre um pastor chamado Moisés que vivia numa terra chamada Midian. E Deus apareceu para ele falando através de uma sarça em chamas. E Deus diz: Moisés, tire as suas sandálias, porque o local onde você está pisando é santo. Mas Moisés já andava naquela terra há 40 anos. Quer dizer, não é que o chão se tornou santo de repente, o chão não mudou. É que Moisés tomou consciência disso. O que levanta a pergunta para nós: será que estamos pisando em terra santa o tempo todo? Passando por sarças em chamas de um lado e de outro? E como corremos demais e estamos distraídos, não as vemos. Então Deus ouviu o chamado do seu povo em escravidão no Egito, e ele queria que Moisés fosse resgatá-los. E Moisés diz: bom, e se eu for esse povo e disser que Deus quer que eu os liberte? Eles vão perguntar para mim: e qual é o nome desse Deus? E Moisés diz: qual é o seu nome? E Deus responde: Moisés, diga a eles que o Senhor te enviou. Bom, agora esse nome Senhor, se você estiver lendo uma tradução em português, o nome é escrito com S maiúsculo, E maiúsculo, NH em maiúsculo, OR em maiúsculo. O nome aparece na Bíblia mais de 6.000 vezes. Mas a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico. E em hebraico, este nome só tem 4 letras. E você leria YHVH, mas em hebraico as letras são pronunciadas Yod, Re, Va, Re. Agora alguns pronunciam o nome Yahweh ou Yahvé. Embora em muitas tradições o nome nem seja, por ser considerado tão sagrado, tão misterioso, tão santo. Na realidade, os antigos rabinos acreditavam que essas letras eram, na verdade, elas funcionavam como vogais no idioma hebraico. Eles acreditavam que as letras eram basicamente o som da respiração e que o nome é simplesmente impronunciável, que as letras juntas são basicamente o som da respiração. Yod, Re, Va, Re. Será que o nome de Deus é o som da respiração? Agora, o livro de Gênesis diz que Deus criou a primeira pessoa. Deus pegou o pó, a poeira do chão, e Deus lhe deu forma. E depois deu um sopro e tornou um ser humano. Bom, chão em hebraico se relaciona à palavra Adama. E essa primeira pessoa foi chamada de Adão. Então, essencialmente é de Adama que nós temos Adão. Daí o nome que nós conhecemos. Do solo temos homens de terra. Do pó saem homens de pó. Há esse paradoxo sobre o que significa ser um ser humano. Nós somos frágeis e vulneráveis, nós viemos do pó. E como é dito em Eclesiastes, todas as pessoas vêm do pó. Como está escrito nos Salmos, todos viemos do pó e ao pó retornaremos. Interessante.
Outro dia eu estava tentando ligar para alguém e disquei um número em meu celular e a ligação não completava. Disquei de novo e nada, e o telefone dizia que eu tinha que discar de novo, e eu estava ficando cada vez mais frustrado. E eu me peguei literalmente a ponto de jogar o telefone pela janela. Por que as coisas mais simples conseguem nos irritar tão facilmente? E aqueles momentos em que você quer mandar tudo pro alto? Nós viemos do pó, somos frágeis. Como está escrito nos Salmos, a vida de cada pessoa é só um sopro. Mesmo aqueles que parecem firmes. Se já passou pelas alas de um hospital, se já ficou em pé, frente a um caixão, se já passou por um acidente de carro, então sabe exatamente do que eu estou falando. A vida é frágil. E ao mesmo tempo recebemos o sopro da vida do Criador do Universo. E esse sopro divino está em cada ser humano que nos cerca. Como está escrito nos Salmos, Salmo 8 diz que Deus nos coroou de glória e honra, mas a glória e honra nessa passagem não se referem a Deus, se referem às pessoas que Deus criou. Nós somos torrões de terra sagrados, e mesmo assim possuímos um poder e força indescritíveis. A sua vida é apenas um sopro. E sim, você foi feito pelo Criador de todas as coisas. Por milhares de anos as pessoas entenderam que a respiração física que temos, na verdade, é uma imagem de uma realidade mais profunda. Na Bíblia, a palavra para sopro é a mesma palavra para espírito. No hebraico, ruah, e no grego, pneuma. E está escrito que quando Deus retira o ruah, o sopro de todas as criaturas vivas, elas morrem e voltam ao pó. Mas quando Deus manda o ruah, o espírito, elas são criadas. Sopro, espírito, a mesma palavra. E os primeiros cristãos adotaram esse conceito e o levaram mais além. Eles acreditavam realmente que o Espírito de Deus reside, mora, vive em uma pessoa. Uma passagem em Romanos diz que se o pneuma, o Espírito de Deus, que fez Jesus retornar dos mortos, está vivo em você, Deus dará vida a você. Outra passagem diz que o efeito do Espírito de Deus em você é a santificação. Agora, a palavra santificar significa purgar, limpar. O que significa é que quando você respira e deixa Deus entrar, o que acontece é que você fica consciente de todas as coisas que precisa deixar para trás, todas as coisas que você precisa abandonar. Se você for bem honesto agora sobre o que se passa dentro de você, o que você encontraria? O que você diria se você se revelasse? O que está aí dentro? Do que tem raiva? O que te preocupa? O que lhe causa ansiedade? O que o incomoda? O que ocupa a sua mente? O que estressa você? Digo, se você pudesse ser completamente honesto sobre o que acontece dentro de você, há alguma coisa neste momento que você precise expirar? Jesus diz que a função do Espírito de Deus é nos guiar para a verdade. Você precisa de direção? Talvez o que a gente realmente precise esteja tão próximo quanto um sopro. Uma outra passagem diz que Deus dá o Espírito sem limites. Há alguma coisa neste momento que você precise inspirar? Efésios capítulo 4 diz que há um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Como está escrito em Hebreus capítulo 2, que há um Deus para quem e por quem tudo existe. Ou como Jesus mesmo disse, Deus é Espírito. Você é uma sagrada de Deus. O sopro divino flui através de você e está fluindo através da pessoa ao seu lado e está fluindo através da pessoa ao lado dela. Você está em Terra Santa e há uma santidade
nas pessoas ao nosso redor e a maneira como nós as tratamos. É como Jesus diz: o que você fizer por elas terá feito por mim. Deus está lá porque Deus está aqui. Agora, uma pessoa não precisa concordar com tudo isso para que isso seja verdade. Veja, Deus já nos deu vida, e o ar que acabamos de respirar, e o ar que respiramos antes desse, e o ar que vamos respirar, e depois, quando um bebê nasce, qual é a primeira coisa que ele precisa fazer para poder sobreviver? Ele não precisa respirar ou dizer o nome de Deus? E qual é a última coisa que fazemos antes de morrer? Nós não tomamos um último suspiro? Ou então, quando não podemos mais dizer o nome de Deus, nós morremos? Quer dizer, é possível que você esteja almoçando com um bom amigo que não acredita em Deus, e você sentado de frente para esse amigo que diz: não existe nenhum Deus. E o que você está ouvindo é Yod, He, Vá, He. Que você perceba que Deus está aqui, agora mesmo, o tempo todo conosco. E que você perceba que a terra onde pisa é santa. E que ao desacelerar, você fique sabendo que é em Yod, He, Vá, He que vivemos, nos movimentamos e respiramos.